Um ano e meio de pandemia e o tempo continua curto e bagunçado, tanto em casa quanto no trabalho. Bora lá organizar? Esse é o Conversation com Carla de Assunção. A Kelly Regina Scherer é mentora e coach em produtividade e gerenciamento de tempo, com foco, mudança de hábitos e nada de procrastinação. Kelly conta pra gente como organizar o home office levando em consideração a família. Olá, tudo bem? Eu sou a Kelly, a Carla já me apresentou e ela me convidou para falar um pouquinho com você sobre home office, família, pandemia e gestão de tempo. Não é fácil, né? Nós estamos já há mais de um ano e meio vivendo numa rotina totalmente diferente do que nós estávamos acostumados. E a adaptação dessa rotina ainda segue. Por quê? O ano passado foi aquele choque, fecha tudo, todo mundo em casa e todo mundo vivendo no mundo online, quase que 24 horas do dia. Aconteceu isso com a maioria de nós. Poucas pessoas, e posso citar um exemplo aqui dentro da minha casa, meu esposo, que ficou em home office apenas 30 dias. Depois ele voltou ao normal. Por quê? Construção civil não parou. Mas a minha rotina mudou totalmente. Eu já trabalhava em home office antes. Final de 2018, 2019, sempre teve muitos atendimentos online na minha vida. Só que estar 24 horas dentro de casa e ainda com uma família por trás não fazia parte do meu dia a dia, porque eu atendia também presencialmente. Eu atendia em coworking ou em loco quando em consultoria. E essa adaptação, ela mudou várias coisas na minha rotina. Primeira coisa que mudou na minha rotina foi que eu aprendi que eu precisava ter um canto só meu, né? Um cantinho para chamar de meu. Por quê? No primeiro momento, eu estava trabalhando na sala e eu acabei privando de várias coisas as outras pessoas que conviviam comigo, meu esposo e minha enteada. Por quê? Estava atendendo aqui, trabalhando aqui na sala, que é nesse ambiente onde eu estou agora, e eu tinha que fechar a porta para que as pessoas não passassem e não interrompessem o que eu estava fazendo. Porque dependendo da posição da câmera, podia enxergar ou não se tinha movimento, ou o barulho propriamente dito. Então a primeira mudança que aconteceu aqui foi a criação do escritório. Era necessário, nós tínhamos um escritório que não podia ser usado, porque tinha muita coisa dentro, e nós passamos a adaptar ele para que ele pudesse ser usado para os meus atendimentos. Óbvio, eu continuo usando a sala, mas quando eu estou sozinha na casa, porque senão não faz mais sentido. Eu tenho um canto que é só meu, um canto que eu chamo de meu. Outra mudança que eu tive que fazer e foi uma adaptação de rotina é o cuidado da casa. Eu passei a ser dona de casa também. Além de esposa, além da profissional, eu passei a ser dona de casa também. Eu cuidava da minha casa antes, mas não como a pandemia passou a nos exigir. Eu passei a cozinhar todos os dias e eu gosto muito de cozinhar. Só que para fazer isso, eu precisei criar uma forma de adaptação que todos pudessem usufruir da melhor forma também. E para mim funcionou demais o uso de lista. Eu faço lista de compra, já fazia lista de compra para ir no super, mas eu passei a fazer uma lista diferente. Eu passei a fazer uma lista de compra com base no cardápio que eu iria fazer durante a semana. E funcionou super bem. E segue, porque eu continuo fazendo dessa forma. Eu compro o que eu vou cozinhar nos próximos dias. A minha lista era de uma semana, agora ela é de 15 dias, porque eu consigo planejar a médio prazo, a longo prazo, digamos assim, falando de planejamento de produtividade, né? Outra coisa que eu tive que aprender nesse processo inteiro é respeitar os limites, respeitar os horários e respeitar o tempo. O meu tempo é totalmente diferente do tempo da minha enteada ou do tempo do meu esposo. Estar em casa, em home office, não pode ser um parto, não pode ser uma coisa dolorida, muito pelo contrário, tem que ser uma coisa leve.
Eu tenho que ter a hora que eu inicio as minhas atividades e a hora que eu findo, para poder usufruir com as pessoas que estão na minha casa, para poder tomar um chimarrão no final do dia, para poder relaxar, ouvindo de repente uma boa música no final do dia. Ou se a minha manhã rende menos do que a tarde, inverta. E eu fiz isso. Eu aprendi que eu rendo mais à tarde do que de manhã. De manhã eu procuro fazer as coisas que são mais leves, que são mais fáceis e que de repente não vão me exigir tanto. Ouvir uma boa música, fazer uma meditação, fazer uma leitura. O tempo do ócio geralmente é na minha manhã. À tarde, eu procuro fazer os meus planejamentos, os meus atendimentos e fazer as coisas que me demandam mais atenção. Só que isso é autoconhecimento. Nem todo mundo sabe que horas rende mais, porque passa sempre o dia inteiro trabalhando das 8 ao meio-dia ou da 1 às 18 horas. Então, esse home office me trouxe isso. E trouxe isso para minha casa. Trouxe um pouco mais de leveza para várias coisas. E uma coisa também que eu acho que foi fundamental nessa pandemia para nossa família foi entender que não adianta passar 24 horas aqui dentro todos juntos e nós não nos falarmos. Precisa ter diálogo, precisa ter compreensão, precisa entender qual é a dor ou qual é a necessidade do outro. E o outro não está longe de ti, o outro está aqui pertinho, está do teu lado. E nós vamos passar ainda por muitos processos. Nós estamos voltando a ter uma rotina que ainda não é o normal de 2 anos atrás. Nossos filhos estão voltando para a escola e aí é uma nova adaptação, né? Eu preciso saber o horário que eu vou levar, o horário que eu vou buscar, o que eu vou fazer e como eu vou incluir isso tudo no meu dia a dia. Divida as coisas que você tem que fazer com as pessoas que estão na tua casa. Divida as tuas tarefas. De certa forma delegue. Ah, fez o almoço? Alguém pode lavar a louça para mim? Alguém pode organizar a cozinha? Ou, vai no super, faz as compras para mim, tá aqui a lista. Tem outra coisa que eu preciso fazer que também é urgente ou é importante, é no mesmo horário? É isso, a gente tem que aprender a trabalhar nessa parceria, a gente tem que ter uma vivência em harmonia, senão não vai ser legal para ninguém. E principalmente, prestar atenção no outro, entender qual é a necessidade, qual é a demanda do outro. Eu falei que eu criei uma rotina toda nova para mim, porque eu criei um ambiente apropriado para o meu trabalho, que eu criei listas. Isso foi para mim. E como foi para o outro? Né? Como foi para o outro? Como está sendo aí na tua casa, para as pessoas que convivem contigo? Meu esposo está trabalhando o dia inteiro fora. Então, ele não tá mais aqui. A minha enteada também, passa o dia inteiro trabalhando fora. Eu estou literalmente sozinha e fazendo as minhas atividades sozinha em casa. Mas para eles, como é que é chegar à noite? Eles se sentem bem? Tá tudo certo? Chamar para o diálogo, chamar para perto, ter essa empatia de se colocar no lugar do outro é fundamental. E não é só na rua, é dentro de casa. É dentro de casa que a gente aprende os conceitos mais importantes e a gente entende aonde precisa mudar, aonde precisa melhorar, aonde eu preciso ter mais cuidado e mais carinho. E eu acredito que a pandemia nos trouxe esse olhar, um olhar mais atento para o outro, um olhar mais atento para todas as coisas que nos cercam e que nos fazem bem. Acho que é isso. Obrigada pela oportunidade e até a próxima.